para a escola que é segura e organizada. Do jeito que tá, né? Do jeito que tá. Eu voltaria, viu? Ninguém morre na véspera. A única coisa é que eu não ouço bem, eu preciso ver a boca da pessoa se mexendo. Aí todo mundo de máscara, para mim ia ser complicado ouvir o que o aluno fala. E outra coisa, vocês não, né? Que vocês já são grandes, mas os alunos menores, eles iam trocar máscara um com o outro. Sabe, a máscara do fulano é mais bonita que a do ciclano. Nossa, ia ser um horror, né? Ia ser o ó do Borogodó. Bom, estamos gravando, então vamos lá. Vamos compartilhar nossa tela. Aqui. Compartilhando a tela, nós podemos compartilhar a apresentação. E assim continuar a nossa análise de como o Brasil ficou do jeito que ele está hoje em dia. Nós vimos que muito disso se deu pela ação dos bandeirantes, né, durante aí o século XVII, né, os bandeirantes expandindo aí e ultrapassando a linha de Tordesilhas, o que era possível graças à União Ibérica, né, que pôs fim à geopolítica de Tordesilhas, que limitava aquele avanço. Aí, com isso, né, os paulistas chegaram até o sul, por conta do bandeirismo de preação, né, para escravizar índios, chegaram até Minas Gerais, até o centro-oeste, para poder fazer ali a mineração, né, a prospecção, tá? Chegaram em Goiás, Mato Grosso, tá? O Raposo Tavares deu aquele rolê pelo interior todinho do Brasil, e ali foram mapeando, foram fundando vilas e tal, mas ainda faltava, vamos dizer assim, a ocupação efetiva do vale do Rio Amazonas. Tudo bem, o Rio Amazonas estava devidamente mapeado, né? Mas precisava garantir ali os limites ao norte do Rio Amazonas, ao oeste do Rio Amazonas, onde estavam os espanhóis, ao norte, onde estavam os franceses, os ingleses, os holandeses, de olho ali, né, na entrada do Rio Amazonas. Então, o Vale do Rio Amazonas era importante. E também era importante garantir essas fronteiras através de tratados diplomáticos, porque senão qualquer país pode reivindicar aquela terra, né? Então, é preciso que hajam negociações, para que não haja guerra, que haja diplomacia, né? Assim, nós começamos a assinar tratados, como esse aqui que eu escrevi já o nome errado, o Tratado de Utrecht. Né? Utrecht, vocês sabem, é uma cidade da Holanda, né? Esse tratado garantiu os limites ao norte do Brasil, tá? Afastando os franceses da boca do rio Amazonas. Então, olha aí, ó, afastando os franceses, criando o Amapá, estabelecendo o Oiapoque, que é um rio, né, como o nosso limite com a Guiana Francesa lá ao norte. Então, esse é um tratado importante. Esse aqui, pessoal, de 1713, é o que nós chamamos de Tratado de Utrecht I, tá? E tem o Tratado de Utrecht II, de 1715. Nesse tratado, assinado entre Portugal... Só um minutinho. Obrigado. Nesse tratado assinado entre Portugal e Espanha, nós fizemos um rolo. Nós entregamos de uma vez por todas uma região, uma colônia portuguesa, lá do Uruguai. Ó. Então, em 1715, a Espanha ficou com a colônia de Sacramento, certo? A Espanha, reconhece que a colônia de Sacramento fica com Portugal, tá? Então, a colônia de Sacramento fica com Portugal. É que tá um barulho aqui. Essa colônia de Sacramento pertencia
a Portugal mesmo. Os portugueses fundaram lá na bacia do Rio da Prata uma fortaleza, Colônia de Sacramento, em frente a Montevidéu, pertinho de Montevidéu, dominando ali o Rio da Prata, incomodando os espanhóis, colocando ali um espinho, um prego, não é? Diretamente ali no pé dos, dos espanhóis. Os espanhóis tomaram a colônia de Sacramento e os portugueses conseguiram reaver a colônia de Sacramento, tá? Inclusive, quando vocês forem ao Uruguai, visitem Sacramento, né? Que vocês vão ver uma, uma grande herança colonial portuguesa lá. E aí esse tratado nos deu Sacramento. Olha ela aqui, ó. Colônia de Sacramento, lá onde hoje em dia é o Uruguai, né? Onde é o Uruguai. Aqui o tratado de Utrecht, né? Então aqui nós temos o tratado de Utrecht 1, né? E o tratado de Utrecht número 2. Eu estou gritando para esse povo aqui se toca. Então, olha aqui, então são os tratados, o tratado de Utrecht 2, na verdade, desculpa, aqui com a colônia de Sacramento, tá? Muito bem. Então, o Brasil começa a se definir. Mas, professor, essa colônia de Sacramento não ficou para a gente. Não, nós não ficamos com ela. Nós depois, vai aparecer aí mais para frente, nós trocamos a colônia de Sacramento, essa cidade aqui, por toda essa região verdinha aqui, que hoje em dia é a região da Campanha Gaúcha, os 7 povos das missões, onde tinha lá as missões jesuíticas. Era para o Brasil ser só até aqui, lembra? Tratado de Tordesilhas, né? Mas aí nós conseguimos tudo isso aqui, graças aos bandeirantes que conseguiram, atrás de ouro, chegar até o Mato Grosso, né? Também o Vale Amazônico. Bem, então nós vamos trocar. Aí sim, esse tratado aqui é importante. Tratado de Madrid, tá? Esse oficialmente, embora a geopolítica de Tordesilhas já não fizesse mais sentido, o tratado, teoricamente, ainda estava em vigor, né? Ele oficialmente anula o tratado de Tordesilhas. Aqui nós tivemos um negociador importantíssimo chamado Padre Bartolomeu de Gusmão. Esse padre Bartolomeu de Gusmão foi o negociador português desse tratado. E ele estabeleceu esse princípio aqui, ó, para reivindicar as terras brasileiras, né? As terras, naquele momento, portuguesas ali, tá? É o princípio de utiposidetis. A terra pertence a quem a utiliza, ó. A terra pertence a quem a utiliza, certo? E com isso, ele prova que os brasileiros é que estavam naquelas terras e tal, e com isso Portugal e Espanha definem as nossas fronteiras. Tá? O Brasil fica com a Amazônia, o Brasil fica com a região centro-oeste, ficando mais ou menos com a carinha que ele tem hoje em dia. Tratado de Madrid, 1750. Ó. Então aqui nós vamos ter uma modificaçãozinha, né? Vamos vir para cá assim, né? O Porto de Rio Grande ainda pertence ao Brasil e tal. Então, nós ficamos com os 7 povos das missões, devolvemos para os espanhóis a colônia de Sacramento. Olha a linha do Tratado de Madrid, ó. Essa linha vermelha, olha como ela já deixa o Brasil com essa cara que tem hoje em dia. Quase com a cara que tem hoje em dia, né? Aqui vai ter a aquisição do Acre depois, né? Aqui nós vamos ter a incorporação do Acre, comprado à Bolívia em 1910 pelo Tratado de Petrópolis. Tá bom? Bem, olha aqui, ó, aquilo que a gente estava falando agora há pouquinho, ó. A troca, Sacramento, foi para a Espanha e os 7 povos das missões lá do Rio Grande do Sul ficaram para Portugal. E aí os bandeirantes foram lá para escravizar mais índios. Só que agora os índios, junto com os padres, reagiram. Nós tivemos uma guerra terrível lá, né? Que foi a Guerra Guaranítica. Como
estava previsto que os espanhóis iam pacificar a área antes dos portugueses tomarem posse, né? Fechando as missões, deixando lá os índios desprotegidos e tal. E os espanhóis não fizeram isso, os índios guaranis reagiram violentamente à tentativa dos portugueses chegarem lá. Portugal falou, vá se danar. Em português eles falaram fuck you, que em português antigo significa não devolveremos a colônia de Sacramento. Tá? Ó, vamos ficar, meu, vocês são loucos. Vamos pegar aquele monte de índio bravo lá. Tá? Então, Sacramento ainda permaneceu mais um tempo com Portugal. Aquele cravo, aquele prego enfiado lá no pé da Espanha. Os portugueses deram mais esse jeito. Ufa, finalmente os espanhóis conseguiram pacificar os índios, o que significa matar índio que nem mosca, né? Botaram fogo nas missões jesuíticas de Santo Ângelo, Santa Rosa, né? Tudo que fica lá no Rio Grande do Sul agora. E em 1761, finalmente, houve o acordo definitivo, que é o Tratado de El Prado, ou El Pardo, tá? De novo, assinado entre Portugal e Espanha, né? E aí, então, nós temos aí, ó, a anulação efetiva da cláusula de troca de sacramento, tá? Por quê? Porque eles não conseguiram resolver o problema. Vamos para frente. Aí sim, né? Ó, em 77, então 27 anos depois do Tratado de Madrid, a questão da colônia de Sacramento é resolvida. Vejam, quase entrando já no século XIX. Quase entrando no século XIX. Os espanhóis ficam lá com aquela cidadezinha e nós ficamos com o que sobrou dos 7 povos das missões. Tá? Veja, nós trocamos uma cidade numa parte estratégica lá do Rio da Prata, mas isolada, né, que podia ser tomada a qualquer momento, por uma área gigantesca que corresponde hoje quase que a metade do Rio Grande do Sul. Mesmo, mas era uma área deserta, uma área que ainda tinha índios ali, né? Não tinha uma exploração econômica adequada. Inclusive, as primeiras fazendas de gado do Rio Grande do Sul se formaram nessa época, em função do gado que fugiu dos currais das missões jesuíticas, né? E viraram lá gado bravo, né? E os primeiros gaúchos brasileiros, né? Foram lá e domaram esse gado, formando as primeiras estâncias, né? As primeiras fazendas de gado do sul do Brasil. Tá? Os portugueses, naquele momento, acharam que era desvantajoso. Bom, e aí, então, o Tratado de Santo Ildefonso, finalmente, nos dá 7 povos das missões, 7 povos das missões, e entrega a colônia de Sacramento para os espanhóis. Essa colôniazinha de Sacramento deu trabalho, hein? Você viu? Mudou de lado, depois não mudou, aí mudou de novo, não mudou, até que ficou com os espanhóis. Bom, o outro tratado já no século XIX, né? Tratado de Badajoz. Vamos lembrar que a família real portuguesa veio para o Brasil em 1808, né? Então aqui já é quase que o final aí do período colonial brasileiro, né? Então, 1801, o Tratado de Badajoz, adivinha? Portugal e Espanha, né? Garantindo aí que algumas cláusulas do Tratado de Madrid tinham que ser mudadas, aquele de 1750, né? Principalmente aquela em que Sacramento ficou para a Portugal. Nesse caso aqui, então, retificaram o tratado e a colônia de Sacramento ficou para a Espanha definitivamente, e os 7 povos das missões para Portugal, garantindo aí uma área enorme para os portugueses, né, que dá mais ou menos o formato atual do Rio Grande do Sul. Tá? Olha aqui, ó. 7 povos das missões aqui, ó, tá vendo? Olha os 7 povos das missões, tá? E aqui, aquela coloniazinha chata de Sacramento.
né? Os portugueses tinham que entregar, porque mais cedo ou mais tarde isso aqui ia cair na mão dos espanhóis, né? Ou dos argentinos, ou dos uruguaios. Eles iam acabar conquistando isso daí, tá? Então, esse tratado de Santo Ildefonso, esse tratado, desculpa, de Badajoz, né? Acaba garantindo aí essa expansão para as terras portuguesas aqui no Brasil. E aí, como eu disse, né, daqui a pouco só vai faltar o Acre, né, 1910. Bom, quanto à pecuária, né, a segunda parte da aula, esses foram os tratados todos, né? Quanto à pecuária, nós temos então, graças a ela, o povoamento do interior, as grandes fazendas de gado, principalmente ao lado ali do Rio São Francisco, né? Onde se formaram grandes fazendas de gado para abastecer a região das Minas. Também aqui no Rio Grande do Sul, né? Se estabeleceram fazendas de gado, né? Para formar aí as charqueadas, para fazer o charque, tá? E a carne seca, né? O jabá, que serve como alimento para o escravo e pode ser transportado, porque ele é desidratado, então ele não estraga com facilidade. Além disso, nós temos o aproveitamento, além da carne, né, do couro para fabricar utensílio, sela, roupa, coisa de beber água, né, pipa para colocar vinho. O gado com a vantagem de que ele se autotransporta, né? Então o gado como animal de tração também era super aproveitado. Tudo isso voltado à economia açucareira a princípio, né, no caso do Nordeste, e depois à economia mineradora, no caso do Nordeste e no caso do Sul do Brasil. Então, esses rebanhos todos vão criar um mercado interno de transporte de gado, sabe? As grandes fazendas de gado do sertão nordestino. Então, garante, né, a chegada do colonizador a essas áreas mais distantes do litoral. O gado usado aqui no Brasil foi esse gado de origem índica, né? É o Bós índicos. Isso aqui é na África, né? É um gado que se deu muito bem, Bós índicos. Aqui no Brasil ele é chamado de gado zebuíno, o zebu, né? Que se dá muito bem por conta da sua rusticidade. Então você deixa ele meio solto lá, ele vai se virando, né? E come o que der, cava a terra atrás de raiz. É um gado que não precisa de muito cuidado veterinário, tá? Então é o gado criado à solta pecuária bovina extensiva aqui no Brasil, tá? Finalmente, a ocupação do Vale Amazônico tem um roteiro, né? Tem um roteirinho para ser seguido. Primeiro, os portugueses, muito espertos, perceberam que a forma de entrar no Vale Amazônico é pelos rios. Então, eles fundaram, criaram várias fortalezas nas margens do rio Amazonas. Várias, tá? E principalmente nos seus afluentes, tanto ao norte quanto ao sul. Dessas fortalezas todas, a mais importante é o Forte do Presépio, lá em Belém do Pará, fechando a boca do rio Amazonas e também do Araguaia Tocantins, né? Belém do Pará é porta para a Amazônia e porta para Goiás, né? Bom, fechado então, cercado ali o rio Amazonas pelos militares, vieram os missionários. Ao invés de vir mais soldado para o interior, não. Chama os missionários, chama os carmelitas, os beneditinos, os dominicanos, tá? Os jesuítas, para catequizar os índios, para amansar os índios, para transmitir doença para os índios, para organizar o trabalho dos índios. E aí esses índios vão pegar as famosas drogas do sertão, né? Guaraná, açaí, copaíba, salsa parrilha, tudo isso, o látex, né? Produtos da floresta amazônica castanha do Pará. E esses produtos, então, vão ser vendidos em cidades, tá? Pelos missionários após a coleta dos índios, e esses missionários, então, né, na sua tarefa de catequizar, vão aí vender esses produtos para os comerciantes instalados nas primeiras cidades aí
entrepostos comerciais como Manaus, por exemplo, às margens do rio Amazonas. Então, primeiro os militares, depois os missionários e, finalmente, os comerciantes. Professor, e os índios? Os índios foram dizimados, os que não foram dizimados foram aproveitados como mão de obra barata ou escrava, ou aqueles que quiseram sobreviver de verdade foram para o interior, né? Foram se isolar ainda mais no meio da floresta. E aí o Vale Amazônico ficou na nossa mão. Tá? São as tais drogas do sertão, né? Produtos típicos aí da região amazônica. Bem, essa então é a nossa aulinha número 50. É a aula número 50. Depois, deixa eu fechar aqui. Depois, 50. Aula 50 e 50. Depois, na aula de amanhã, nós vamos resolver os exercícios, né? Da aula 49 e da aula 50. Não, hoje não tem música, muito agitado o negócio aqui, tá muito frio, né? Então, hoje não tem música, mas então na aula de amanhã nós vamos fazer a correção dessa parte referente à formação territorial brasileira, aula 49 e 50. Tá? Terça-feira que vem, prova de geografia. Quarta-feira que vem, prova de história. Tá bom? Mas ainda tem aula da quinta, né? A gente vai falando isso várias vezes. Ok, pessoal? Beijo no coração. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, professor. Até. Fiquem com Deus. Igualmente. Obrigado.